Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Marta do canal. Você já deve ter sonhado com isso. Vocês estão bem? Domingão, tá bonito o dia, ensolarado, choveu essa noite, né? Foi uma chuvinha, né? Mas então, hoje eu vim falar com vocês referente ao, ao sonho, o quarto sonho, cemitério. E depois eu quero entrar. Hoje eu queria fazer um vídeo um pouquinho mais comprido. E eu quero entrar num outro sonho que eu tive. Vamos ver como que vai ser. Se eu achar que vai ficar muito comprido, aí eu termino esse e faço outro em sequência, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha entrado num cemitério, que uma menina, mais ou menos de uns 12 anos, ela tinha me levado. Ela me levou pra esse cemitério. Interessante, gente, ela me levou de bicicleta. Ela tava de bicicleta e provavelmente eu devia estar com outra, porque nós descemos a mesma velocidade, aquela colina, porque eram colinas. Tinha a igreja, tinha a fábrica de velas, tinha colinas em torno. E para descer nesse cemitério tinha colinas também. Aí eu entrei nesse cemitério por uma porta diferenciada, vamos dizer assim. Aí eu consegui ver as pessoas que estavam lá dentro, pessoas que eram da nossa época, pessoas que não eram da nossa época, aqui ó. Já tá aqui ó, tava lá um tempão. E eles andavam por aquele cemitério, como se aquele cemitério fosse uma cidade deles, vamos dizer assim. Aí, como eu tinha dito, eu vi Seu Cortês, o nome de um senhor branco de bigode, aparentemente uns 40 e poucos anos, quase 50, fortinho, não muito fortinho, de cabelo bem preto, cheio, virado assim meio de lado. Tava o túmulo dele lá, tinha a noiva que estava andando lá dentro, tinha outras pessoas que estavam lá dentro. Bom, enfim. Quando eu andava por esse cemitério, eu escutava músicas hoje eu sei mais ou menos o que significa. Na época eu não sabia. Quando você vai velar um corpo, tem culturas que colocam músicas. E dá para escutar do outro lado. Gente, toda a energia que gera em volta daquele corpo, você escuta do outro lado. Você sente. Então quer dizer que a gente pode pôr vela. Quando vocês põem a vela, eu vou falar o que eu entendi, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não pense que eu sou uma estudiosa. Eu estou falando do sonho que eu vi lá. Então, eu vou explicar mais ou menos. Não sou especialista na área, tá? Mas, quando você acende uma vela, a vela não é a vela que ilumina o caminho. Não ilumina nada, porque lá já estava bem iluminado. Mas é a energia que aquela vela leva para quem acendeu, dependendo de quem acendeu. O verdadeiro propósito profundo que está aqui dentro, que a pessoa colocou ali para acender aquela vela, é aquilo que vai. Então, tipo assim, descanse em paz. Aquela pessoa já vai entender que a outra pessoa que está lá do outro lado tá bem. Você vê como que é? Não é você, não é ela que tem que estar bem. É você, a preocupação dela é você. Você tá bem? Então, descanse em paz. Isso simboliza que, olha, eu tô bem, fique em paz. Então, se você coloca uma vela nesse sentido, é esse sentido que vai passar lá. E essa energia lá é quase palpável. Por incrível que pareça, é quase palpável. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente sente quando uma pessoa vai embora, né? Quando Deus chama ela. Ai,
Hoje eu resolvi prender o cabelo, gente. Vamos lá. A música. Tem algumas culturas que colocam músicas. E eu pude escutar a música, mas não estava sendo tocada ali. A música eu pude escutar a energia que ela levava para ali, igual a da vela. Então não tinha um grupo tocando ali, né? Não tinha viola, não tinha. Era só a energia que estava tocando ali. E era uma mistura de música, de notas, né? Umas fazem uma coisa, outras falavam outra. E dava aquela coisa toda, aquela energia toda. Então o lugar era bem denso. Era tudo muito denso. Muita energia, muito forte. Bom, o que eu não tinha entendido, e quem puder, acho que a nossa amiga Paula, a minha seguidora, minha seguidora, ela vai saber me explicar. É referente ao seguinte: eu fui para eu andei dentro desse cemitério, caminhei pelos corredores dos túmulos e eu pude sentir que eu saí e fui para uma outra, vamos dizer assim, dimensão. Por quê? Porque não era mais igual ao cemitério. Não tinha mais aquela densidade do cemitério. Não tinha pessoas desencarnadas, mortas ali. Não sei se eu vou falar mortas, porque elas estavam vivas. Não tinha mais. E o que tinha ali era uma cidade. Ela era uma cidade quase que na mesma formato do cemitério. E porém, as casas, elas eram brancas, de paredes arredondadas, não tinha quina, assim, sabe? Era arredondada. O telhado não era um telhado comum, era um telhado meio que assim, oval, assim, por cima. Eu não sei que material era aquele. Não estudei a arquitetura do local, mas eu pude ver as pessoas do local. Elas eram douradas, umas mais, outras menos. As mais humildes, não tão douradas. E as que tomavam conta do local eram mais douradas. Inclusive, veio, acho que o líder deles veio falar comigo. E ele tem mais ou menos assim, ele era bem magro, bem magro. Ai, acho que 40 quilos, bem magro mesmo, 50, vai, chegar aí. 50 quilos, não tinha aquela. E ele vestia uma, eu vou descrever para vocês. Ele vestia uma blusa dourada, bufante. Ele tem um bigode dourado, pele dourada. O cabelo dele era jogadinho assim de franjinha dourado. O chapéu que tava aqui era um chapéu de aba bem retinho assim, arredondado. Assim, né? Aquele chapéuzinho que lembra chapéu mexicano, assim, espanhol, né? Que é, não aqueles que tem bolinha. Tira as bolinhas e deixa só o chapéu. Aquele chapéu dourado. E ele vinha falar comigo. E ele falou numa língua que eu não estava entendendo direito. Quando ele percebeu que eu não entendia, aí ele começou a falar por aqui. Ele falou alguma coisa que dizia mais ou menos assim: seja bem-vinda, seja bem-vinda ao meu povo, seja bem recebida, e este é o meu povo.
E para ele era uma surpresa eu estar ali. Para ele era surpresa. Tanto que o pessoal começou a querer se aproximar para ver quem eu era. E ele me levou até um determinado ponto. E aí ele olhou para mim nos olhos, eu entendi perfeitamente. Olha, não é a hora de você estar aqui ainda, mas você já é bem-vinda. E eu me senti assim, falei, nossa. Eu falei, que lugar é esse? É Machu Picchu? Pensei que era alguma coisa referente ao Machu Picchu, era alguma coisa referente aos astecas. Lembra? Os astecas. Alguma coisa. Bem, alguma coisinha. Sabe? Tipo assim, evoluídos. Vamos botar os astecas evoluídos? Era eles. E tinha um dourado na pele. E era uma coisa impressionante. Os olhos deles, amarelo. Amarelo. Os outros já vestiam uma calça meio pantalona, assim, amarrada embaixo, tipo calça bombacho de mexicano, de gaúcho. Estilo aquilo. Também com a faixa amarrada na cintura. E aquelas camisas bufantes assim, sabe? Antigas, sabe? Aí eu olhava, não conseguia ter. Ali eu não conseguia imaginar muita coisa. E ele também não deixou que eu visse o restante do lugar, porque ele foi muito claro: não é a hora ainda de você estar aqui, mas você já é bem-vinda. Ou seja, quando for o dia que eu estiver aqui lá, eu já vou ser uma pessoa bem-vinda. Olha que loucura, como diz o doutor Alex, meu Deus, o que é isso? E eu estava lá. O ar de lá é diferente. O céu diferente, bem diferente. E eles totalmente diferentes. Então, eu achei assim, meu Deus, que lugar lindo. Da minha concepção, eu falei, é lindo. Que lugar. Ah, tinha flores. Cada muretinha que descia a escada, que separava uma casa da outra, tinha flores. E a terra era bem preta, bem cheia de nutrientes. Sabe aquela terra cheia de nutrientes, cheia de vitaminas, fica preta? A própria. E aí tinha umas flores bonitas assim que eu olhei. Eu falei, nossa, esse lugar é muito bonito. E aí eu retornei, mas aí eu retornei pra minha casa, pra cá. Então assim, eu saí do cemitério e fui parar nesse lugar. Sabe o que deu a impressão? É que eu passei por um portal. É, porque eu não saí do cemitério, eu continuei, só que, porém, eu tava em outro lugar, sabe? Aí, gente, a melhor parte. Deixa eu ver se eu acho aqui pra me falar. Eu acho que eu anotei. Aí, eu fiquei, assim, impressionada, né, com esse pessoal. Achei. Falei, ah, eu tenho que pesquisar pra saber se isso existe. Não é que existe? O nome do lugar é Ixartari. Ixartari. É o Eixiote. Ó, o Ixote. Fica aonde? Naqueles lados daqueles lados do México, Colômbia e tudo mais.
Só que eu não consegui ver as imagens. Mas quando eu perguntei na IA referente, ela falou, tem um lugar que parece muito com o que você está dizendo. Mas, inclusive, alguns se vestiam de dourado, pintavam o corpo de amarelo. Talvez eu tenha ido no lar deles, quando eles adquirem, né, outra forma, não sei. Eu sei que eu fui lá. E eu chamo eles de o povo dourado, a terra do povo dourado. Porque assim, nem todos eram dourados, mas eles estavam se chegando nesse patamar, entendeu? De estar dourado. E essa parte é a quarta parte do sonho que eu tive da igreja. Tudo começou pela igreja. Tudo começou. E o que ficou meio assim, quase que com uma incógnita pra mim, é assim. Porque o pessoal da igreja ficou preso a ponto de não poder sair. E o pessoal do cemitério já tinha uma outra sensação. E para onde vai essas pessoas? E as outras que conseguem ir, para onde elas vão? Aí, gente, para pirar mesmo, porque tudo tem que pirar, eu acho que ainda dá tempo de eu contar. Aí, depois de algum tempo, eu sonhei. Ai, isso é difícil de falar. Eu vou falar. Eu sonhei que eu fui para um galpão semelhante à fábrica de vela, porém não tinha prateleiras e não tinha vela. Mas era um galpão bem grande, era bem grandão mesmo. Assim, tipo um ginásio de esporte, assim, semelhante, né? Nesse patamar, assim, sabe? Com essa potência, assim, de ginásio de esporte. Por um pouco maior. Vamos jogar aí uns 2, 3 ginásios de esporte juntos, né? Um grande, assim, um chão, assim, bem limpo, extremamente limpo, que eu não consegui identificar, mas eu identifiquei as mesas. Tinha muitas mesas. Tinha entrada aqui, a outra ia uma saída aqui. Não tinha nas laterais, tinha isso. Era um galpão gigante, tinha paredes do lado, você entrava por aqui e saía por aqui. Agora, olha só, tinha uma fila tremendamente grande. Dessa fila, uns vinham para cá, outros vinham para cá. E outros para cá. Aí, as pessoas que estavam ali sentadas, elas estavam recebendo essas pessoas dessa fila. E o mais engraçado é que essas pessoas estavam vestidas de roupas bem claras. Todas elas claras, não eram iguais umas às outras, mas a tonalidade da claridade da cor eram iguais. Aí, eles pegaram e eles... Gente, esse barulho que vocês vão ouvir agora são pessoas que não tem muito o que fazer, que andam de moto todo domingo nesse mesmo horário. Eles andam aqui em um monte, uns 200, 300 motos. Então me perdoa pelo barulho, tá? Não tem como. Não tem como fechar a janela porque o barulho vai dar. Então eu preferi deixar a janela aberta para entrar um ar, porque o barulho vai entrar da mesma forma. Então vamos lá. Nessa parte que eles estavam sentados e as pessoas estavam na fila, o que acontecia? A pessoa tinha um livro bem grande e aí a pessoa era identificada no livro. A pessoa chegava e o nome dela já era automático, sabe procurar? Tava ali. Aí ela falou, você vai para aquela fila. Ou você vai para aquela. Aí eu entrei, gente, eu não passei em fila nenhuma. Não passei.
Na hora que eu entrei, alguém veio falar comigo e eu falei, eu vou só dar uma verificada e depois eu retorno. Foi o que eu falei. Aí eu passei pela porta. Gente, quando eu passei pela porta, eu vou contar o que eu vi. É um sonho. Mas vamos lá. Eu entrei num lugar que não tinha chão. O céu era fruta cor, suave. O cheiro era de entrar dentro do pulmão. Não tinha nuvens. Tinha mundos. Mundos, cada um flutuando no seu canto. E as pessoas não andavam ali. Elas meio que flutuavam de um lugar para o outro. Eu olhei, tinha um que era bem grande, uma ilha bem grande, que era uma casa só, um castelo, coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida. Eu acho que até hoje o humano não conseguiu fazer um castelo daquele. Lindo. E aquele castelo tinha muitas moradas dentro dele. Muitas moradas. E aí, na outra nuvem tinha outra ilha. E na outra ilha. E a gente flutuava de uma ilha para outra. Só que não era todo mundo que podia fazer isso. As pessoas que estavam sendo diferenciadas ali, elas tinham desencarnado. As pessoas mais idosas, elas iam para um tratamento. E as outras, dependendo de como faleceu, ela ia para outra ilha. Eram ilhas. Ilhas. E eram ilhas flutuantes, não eram ilhas assim, cercadas de água ou terra. Não, eram flutuantes. E cada pessoa ia para uma ilha. E quando eu passava, assim, que eu fui, eu não podia entrar dentro das ilhas, porque era como se fosse atrapalhar, entendeu? Quem tava ali não podia ficar saindo pra lá e pra cá. É tipo assim, ó, você tá aqui, você vai entrar, você vai ser tratado, você vai pra um outro lugar. Mas a gente não vai sair daqui. Quem trata não vai sair daqui. E ninguém vai entrar, a não ser que seja a pessoa que esteja precisando daqueles cuidados. E aí eu voltei de volta pro galpão. Na hora que eu voltei de volta pro galpão, eu senti que eu tinha um poder muito grande e que eu era uma pessoa respeitada, porque eu podia entrar, mas todos nós no mesmo nível de igualdade, não tinha hierarquia, mas era como se eu tivesse uma hierarquia. E falava-se muito pouco comigo, mas eu falava com as pessoas que estavam nas mesas. E aí eu olhava como se eu tivesse vendo, tá tudo certo, tá tudo bem. Então agora eu vou retornar. E eu retornei. E eu retornei para casa. Então assim, se no mundo das pessoas que desencarnam tem esse tipo de coisa, então são vários mundos e várias formas, e tem vários tipos de desencarne, são coisas que eu acho que a ciência e o homem aqui teria que ir mais pessoas pro lado de lá, mas ir voltar com clareza para poder explicar, porque não se resume a só somos reencarnados, só desencarnados, porque tem um lugar. Não, é muito mais que isso.
se refere a muito mais que isso. Até porque um ser humano tem um universo dentro dele. Existe um universo dentro de cada ser humano. Se você for estudar a ciência do comportamento do ser humano, você vai entender que cada ser humano é um universo. Ele tem só um caráter, mas ele tem um universo de ações. Então, nesse universo de ações que o ser humano tem, ele vai desencadear comportamentos e ações no decorrer da sua vida. É claro que existe a escolha, não podemos esquecer disso, mas também está influenciado. Então, não tem como uma pessoa desencarnar e ela ir para um lugar junto com as outras, se ela tem um comportamento diferente, diferenciado. Então, existe sim lugares para cada tipo de comportamento. Sim, porque tem muitas pessoas que têm uma sabedoria espiritual grande. E sabedoria não quer dizer caráter bom. Sabedoria quer dizer que a pessoa conhece e tem uma autoridade sobre aquele assunto, mas não quer dizer que ela seja boa. E não quer dizer que ela consiga fazer coisas boas. Eu conheço pessoas que têm uma vasta sabedoria sobre o mundo espiritual, sobre reencarnação, espiritualidade, mas na verdade a pessoa é toda podre por dentro. Então, dentro do que a gente entende de reencarnação, ou desencarnou, morreu, o que eu vi lá, os mundos que eu vi lá, as pessoas que eu vi separadas lá, não tem nada a ver com o que falam aqui. Cada um lá tem o seu canto. Ah, porque sua mãe vai te receber, seu pai vai te receber. Só se eu sonhar mais alguma coisa para me explicar essa parte, porque até agora eu não vi isso não. Sua mente é totalmente diferente do outro lado. Você não tem a mesma consciência que você tem aqui. Portanto, você não tem pai e mãe lá. É você e você. Porque eu fui assim. A não ser que eu lá seja uma pessoa totalmente aleatória às pessoas aqui. A não ser que eu não seja um ser humano. Entendeu? E aí eu não vou ter. Mas dentro do que eu assisti lá, não tem isso não. Porque eu vi também, nessa parte que eu sonhei, eu vi cada ilha era um montante de pessoas, por exemplo. As pessoas deprimidas para aquela ilha. Pessoas idosas são separadas. Os idosos são separados. Não é misturado com as outras pessoas que eu vi. Elas são separadas. Tinha uma faixa também grande de escrito alguma coisa que eu não lembro o que é. Cada ilha é uma ilha. Pessoas que têm. Não vi lá pessoas com comportamento psicopático, tipo assassino, essas coisas eu não vi. Eu não vi lá. Talvez eu não tenha ido para essa área ainda, né? A área que eu fui, que era, que eu vou dizer assim, pelo jeito que eu tava ali, sobre minha responsabilidade, era pessoas normais, comuns, mas com comportamentos diferentes. Por exemplo, tem o grupo de comportamento assim, tem outro grupo de comportamento assado. Vocês entenderam? Tem o grupo que vou para explicar melhor. Então vamos separar os grupos de quem gosta de banana, quem gosta de morango, quem gosta de abacate. Entendeu? Tem esses grupos. Então, no fundo, as pessoas podem ser iguais. E esse céu, essa maneira de viver lá é bem diferente. As pessoas que ficam sentadas ali com aquele livro gigante, grande,
Chegava, a pessoa tinha na fila e assim, a fila era uma fila certinha, ninguém falava muito, ninguém falava na fila, ninguém, mas tinha um ambiente bom, agradável, paz, tinha muita paz, bem acolhedor, algo bem acolhedor mesmo, mas estavam sendo separados por fila. E assim, então eu sonhei com o cemitério, sonhei com a igreja, depois com o cemitério de novo, e com o cemitério junto, eu sonhei com o mundo, o povo dourado, né? E depois eu tive esse sonho com esse lugar, que eram pessoas desencarnadas, e que tinha umas ilhas flutuantes, e as pessoas, cada ilha representava um lugar para uma pessoa. Hoje eu consigo entender um pouco melhor, sabe? Muito obrigada, Paula, porque olha, realmente está ajudando muito. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham sonhado. Acho que vocês também já sonharam com isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, deixa seu like aí, comenta. Comenta alguma coisa se você já sonhou, o que você achou. Compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Se inscreva no canal e acione o sininho aqui para você receber mais conteúdo como esse, gente. Eu vou terminar esse vídeo aqui e já vou começar outro vídeo falando referente ao mundo da Terra do Carvão. Tá? Eu vou fazer porque essa semana eu vou ter que resolver umas coisas e eu acho que eu não vou ter tempo para gravar. Porque quando eu chego da rua eu chego muito cansada. Eu não consigo me movimentar muito. Então eu já vou deixar gravado. Vou lançar e eu espero que vocês gostem, tá bom? Muito obrigada pela paciência, obrigada pela atenção, obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo. Muito obrigada mesmo. Eu só tenho a agradecer vocês. Tá? Sejam muito bem-vindos nesse canal. Sempre e sempre. E Deus abençoe a vida de vocês. No coração de vocês. Tchau.